A maioria dos clientes de bancos que tem cheque especial desconhece a taxa de juros e, consequentemente, o quanto eles pagam quando usam o limite da conta. É o que apurou uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E hoje também o Banco Central divulgou o relatório de política monetária que também demonstra as taxas de juros cobradas do consumidor referentes ao mês de junho. Vamos dar uma olhadinha nesses números todos. Olha, com relação a essa pesquisa do SPC Brasil, está aqui, olha, 51% desconhecem exatamente a taxa de juros que pagam no cheque especial. Quando passa do limite, você tem ali, você está no negativo, né? Mas você tem um limite que o banco te dá. Ali tem taxa de juros. A taxa de juros, 51% disseram que realmente desconhecem, ou seja, usam o limite sem saber quanto vão ser cobrados depois. Mas você que acompanha o cenário econômico sabe, e a gente vai divulgar aqui de novo. Olha, ao ano, 322,6% no cheque especial é o que os bancos, em média, cobram do cliente que usa o limite do cheque especial. 322%. Em média, por mês, dá entre 14% e 15%, chega a 13%, dependendo da instituição bancária. Mas nós estamos falando de 13,5%, 14% ao mês. Ou seja, deixou de pagar R$100, vai juntar 14, 15 reais a mais só porque você deixou de pagar aquele cheque especial. Ou seja, você usou o limite e você vai pagar esses 14 reais, independentemente do que você decidir fazer. Porque se você usou o limite, você está pagando. Passou 30 dias, é esse o valor que você paga. Mas no ano, se você deixar aquilo por longo prazo e a pessoa de repente está endividada, perdeu o emprego e usou o limite de cheque especial, nós estamos falando em 322,6% em média por ano que paga a pessoa que usa o limite de cheque especial. A inadimplência no cheque especial, nesses dados também do Banco Central, ficou aqui, olha, em 15,2%. Pessoas que realmente não conseguem dar conta do que usaram de recurso. Vamos lá, ainda sobre este assunto, nós temos aqui, falando sobre a economia consumidor, dentro desse relatório do Banco Central também saiu os juros cobrados do cartão. Aqui tem uma situação que é um pouco diferente. Esses 230%, você lembra que a gente falava de 500, quase 500% no juro do cartão de crédito? No rotativo do cartão de crédito, para quem não pagava e ficava lá por ano. Agora está em 230,4% ao ano, para aquele cliente que está na seguinte situação. Ele pagou o mínimo do cartão e fez rodar a dívida pelas novas regras agora do Banco Central. Você se lembra que a partir de março, depois de março, o Banco Central determinou que os bancos têm que chamar o cliente, quando ele não quita a fatura por completo e paga o mínimo, ele não pode ficar mais que 30 dias ali, ou seja, tem que chamar exatamente esse cliente para negociar uma taxa de juros menor com ele. Esse tipo de coisa funcionou, tanto é que saiu para esse cliente, que o Banco Central chama de cliente regular, e saiu daquele valor astronômico de 480% ao ano para 230%. Para se ter uma ideia, antes dessas novas regras, a média era isso aqui, 431% ao ano no cartão de crédito. Mas eu tenho um outro dado aqui, só para se ter uma ideia, para aquele cliente que a gente chama de não regular, o Banco Central chama de não regular, é de 460% ao ano. Aquele que não pagou o mínimo do cartão, que deixou rodando, não foi ao banco, o banco não chamou, alguma coisa aconteceu, ou seja, o dinheiro ficou ali em dívida, essa dívida vai ter 460% ao ano, só para você ter uma ideia, no cliente não regular, ou seja, que não está, digamos, regularizado, não está seguindo a regra do cartão. A inadimplência no caso do cartão de crédito é essa daqui, olha, quase 40%, 38,9%. E na média de todos os empréstimos que se tem hoje no país, o spread bancário, lembra da história do spread? O spread é exatamente aquela diferença entre o que o banco paga para você quando você faz um investimento e quanto ele cobra de você quando você faz um empréstimo. Ou seja, a diferença entre quando você pega dinheiro do banco e quando você coloca dinheiro no banco é de 36,5 pontos. Isso numa média. Aqui nós estamos falando de empréstimo livre, ou seja, desse que você usa no cartão de crédito e, claro, daqueles empréstimos subsidiados que tem uma taxa de juros muito melhor. Isso tudo em relação a juros. A gente está falando de juros astronômicos no país. Nós fizemos uma pergunta ao Banco Central para tentar entender, até porque não raro as pessoas falam sobre o impostômetro. Outro dia eu falei que nós deveríamos ter um jurômetro no Brasil, porque o impostômetro soma todos os impostos que nós pagamos. E passou dos 3 trilhões, alguma coisa assim, a gente viu esses dias, né? Alguma coisa bem alta. Muito bem. Quanto é que a gente já pagou de juros no país?
levando-se em conta as taxas absurdas que se paga hoje, independentemente do crédito que você pega, à exceção daqueles que são subsidiados, e normalmente subsidiados por quem? Pelo BNDES, ou diretamente com o governo. Que quem paga é o Tesouro, que quem sustenta o Tesouro é o cidadão, o contribuinte. Então, quer dizer, você subsidia uma série de coisas que tem no país. Mas aquele outro tipo, juntando todos esses empréstimos, quanto que já se pagou de juros em valores reais, ou seja, em valores absolutos no país? Esse é o valor. 266 bilhões de reais somente de janeiro a maio deste ano. Esse é o valor do jurômetro no Brasil. É o quanto a gente já pagou de juros. Tudo. Empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, é o que pagamos. Se a gente levar em conta que as taxas de juros são extremamente altas, e evidentemente a taxa de juros é o custo do capital, é o que se chama em economia. Ou seja, você empresta um dinheiro, tem um custo, tem uma taxa de juros. Mas uma taxa de juros quando justa é uma coisa. Quando nós estamos falando de preços, de valores exorbitantes, como nós temos hoje no Brasil, a gente chega a esse valor. Isso, de alguma forma, é transferência de riqueza do tomador de crédito, seja pessoa física ou pessoa jurídica, para o banco. Não raro você acompanha no dia a dia da economia brasileira os bancos tendo lucros astronômicos, apesar da crise econômica, e as empresas tendo dificuldades gigantescas e o cidadão também endividado. Alguma coisa se explica aqui, está muito justificado. Isso só de janeiro a maio, esses 266 bilhões, que é o tamanho do jurômetro, ou seja, de quantos juros que já se pagou nesse país. Só agora, nesse ano, janeiro a maio, hein? Ainda mantendo a discussão sobre os juros, a Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje que o índice de confiança do empresário do setor caiu de 50,4 pontos para 48,4 pontos. Ou seja, 2 pontos de queda ali nessa última edição. Acima de 50 é otimismo, abaixo de 50 é pessimismo. Mas nós separamos o item da pesquisa que chama a atenção e que revela que a dificuldade de acesso ao crédito para as empresas desse setor continua muito ruim. E o dado é alarmante porque já é, digamos, um histórico de dificuldade para se ter crédito. Se você não tem crédito, você não faz investimento. É simples assim. Vamos lá. Em 2014, esse dado chama muita atenção. Era de 32 pontos. Lembra-se que de 50 para cima é que é otimismo, de 50 para baixo é pessimismo. Piorou um pouquinho, mas já era terrível. Agora é de 28,5 pontos na pesquisa. O empresário é perguntado, de 0 a 100, qual é a sua facilidade para ter crédito? 28 pontos agora, era de 32 em 2014. Ou seja, o que se pode depreender disso daí é que se tem uma dificuldade gigantesca de se ter crédito no Brasil. Não bastasse ele ser caro, ele também é escasso, é muito difícil. Sem crédito não se constrói muita coisa, não se faz investimento, sobretudo longo prazo, nós estamos falando da indústria da construção. Aliás, sobre essa pesquisa também tem um detalhe. O relatório diz o seguinte, entre os principais problemas apontados pelos empresários do setor da construção, a demanda interna insuficiente aparece em primeiro no ranking pelo 5º trimestre consecutivo. Demanda interna é você disposto a comprar, por exemplo, uma casa, ou o país fazer uma grande obra. Nós temos crédito muito baixo hoje, um custo muito elevado e muita escassez de crédito. Depois, em seguida, encontram-se a elevada carga tributária e a inadimplência dos clientes. É exatamente essa a situação do setor de construção, segundo essa sondagem da indústria da construção pela Confederação Nacional da Indústria. Bom, nós voltamos daqui a pouco com os números do mercado financeiro, a gente volta logo depois do intervalo com o cenário econômico.